há uma experiência espúria que está prevalecendo agora em toda parte quanto ao amor de Jesus, a saber que precisamos demorar-nos no amor de Deus, que a fé em Jesus é tudo de que necessitamos. Mas essas pessoas, como dizem aí em Isaías 58, verso 10, devem ser avisadas de que o amor de Jesus no coração conduzirá à humildade de vida e à obediência a todos os seus mandamentos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, as pessoas às vezes colocam aqui, né, a mensagem que nós devemos nos demorar no amor de Jesus, no amor de Deus, na fé em Jesus, e que nós só precisamos disso, obediência, santificação. Essas coisas não são necessárias, mas nós devemos lembrar aí, né? Essas pessoas, elas devem ser avisadas de que o amor de Jesus no coração conduzirá à humildade de vida e à obediência de todos os seus mandamentos. E ela traz agora uma citação de 1 João capítulo 2, verso 4, que diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vejam só que citação séria aqui, hein, meu querido irmão, minha querida irmã? E essa citação que nós estamos lendo, que está na meditação matinal Este Dia com Deus, continua dizendo o seguinte para nós: o amor de Jesus, que não vai além dos lábios, não salvará nenhuma pessoa, mas será uma grande ilusão. Os que rejeitam a verdade da Bíblia fazem isso sob o pretexto de amar a Jesus. Os que amam a Jesus revelarão esse amor, sendo filhos obedientes. Serão praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não estarão alegando continuamente: tudo o que precisamos fazer é crer em Jesus. Isso é verdade no sentido mais amplo, mas eles não compreendem nem o acatam em sentido mais amplo. Crer em Jesus é aceitá-lo como nosso Redentor, como nosso modelo. Todos os que amam a Jesus devem seguir seu exemplo, devem ligar-se tão firmemente a Jesus como o ramo está ligado à videira que vive. Vejam só então, queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto, como eu mencionei anteriormente, está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 17 de outubro. E aqui a irmã White vem trazendo para nós essa questão que nós estamos vendo na lição de domingo, né? Nos comentários no áudio anterior, que fala sobre essa questão de só querer crer em Jesus, mas não obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E às vezes nós achamos que isso é possível de alguma forma, quando a palavra de Deus traz orientações importantes para nós de que nós devemos, na nossa crença, obedecer, não é? Vocês lembram que Tiago disse que a fé sem obras é morta? Pois é, queridos irmãos e queridas irmãs, essa é uma advertência muito séria para nós. As nossas obras testificam da fé que nós temos. Agora, uma fé sem obras é morta porque é como se fosse uma fé da boca para fora. E essa não é a fé que Cristo almeja que nós tenhamos, queridos irmãos e queridas irmãs. Porque lá em Mateus, capítulo 7, né, a partir do verso 24, Jesus vai falar: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Os ventos vêm, a tempestade vem, não é? E a casa permanece firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio a tormenta, né? Veio e deu com ímpeto contra aquela casa e ela não permaneceu. Foi grande a sua ruína. Eu parafraseei aqui, não é? Você pode conferir lá depois na palavra de Deus o que está escrito.
Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. E agora, nós vamos ler aqui um outro texto, um texto que está na meditação matinal Olhando para o Alto do dia 4 de janeiro, que diz o seguinte para nós: a natureza humana é vacilante. Os homens aprendem a verdade com suas faculdades perceptivas, mas recusam a se separar do mundo. Os homens não consentirão em ser o povo peculiar de Deus. Conhecem a verdade bíblica, mas não pretendem obedecer-lhe e desviam-se da verdade. Dão vazão à sua descrença e as trevas cobrem sua alma. Escolhendo seu próprio caminho, são deixados a encher-se de seus próprios desejos. A verdade é insultada, Cristo é ignorado, e a perdição será o destino deles, a menos que voltem e se arrependam. Vejam só que quadro drástico é descrito aqui pelo irmão White na meditação matinal Olhando para o Alto, do dia 4 de janeiro. Que nós possamos nos atentar, não é? Para que não caiamos nesse engano, nessa situação. E agora, por fim, vamos ler um texto que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que diz o seguinte para nós: sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, vou ler novamente aqui, hein? Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos dever corresponder à nossa fé. Não temos certeza de que o nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedem com fé que estão os pais a dar boas coisas aos filhos? Precisamos ter essa certeza, queridos irmãos e queridas irmãs. E ela continua dizendo aqui: devemos prosseguir como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Mesmo quando estamos deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Quando assim fizermos, a cerração e as nuvens se dissiparão, e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar de sua presença. Vejam só, então, queridos irmãos e queridas irmãs, se vierem as tempestades da vida, se vierem as provações, que nós possamos nos lembrar daquilo que está escrito na palavra de Deus, das promessas de Deus, e que possamos, pela fé, mesmo que os nossos sentimentos não nos acompanhem, mas que possamos, pela fé nas promessas de Deus e na palavra de Deus, oferecer melodias de louvor. Parece que é algo impossível, parece que é algo que não vai acontecer, mas pela fé precisamos crer, queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo que os nossos sentimentos nos digam o contrário. E assim, qual que é a promessa aqui? Nós sairemos das sombras e das trevas para a clara luz solar da presença de Deus. Que assim seja comigo e com você. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.